Aleluias. Glória a Deus. Estão me ouvindo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Leva-nos além nessa noite, Senhor. Leva-nos além de nós mesmos, Senhor. Das nossas vontades, Pai. Leva-nos além, Senhor, que possamos Te conhecer mais nessa noite, Senhor. Que possamos ter maior intimidade contigo, ó Pai. Leva-nos além, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que louvor maravilhoso. Eu não sei vocês, mas eu estou até agora sentindo a presença de Deus. Aleluias. Aleluias. Irmãos, o Senhor sempre confirma quando eu oro pedindo a palavra. O Senhor sempre confirma uma palavra para o meu coração. Mas eu acho que nunca uma palavra foi tão confirmada como essa que eu preparei hoje para trazer, que o Senhor preparou para falar conosco. Essa palavra falou muito comigo. E em um dos devocionais foi falado sobre isso. Ontem eu fui com o pastor Sandoval num como que fala, pastor? Congresso, num simpósio, enfim, numa convenção, seminário, né, sobre libertação, e o pregador falou muito sobre isso. E hoje o inimigo tentou me desestabilizar para tirar minha autoridade para falar sobre isso. E aí eu percebi a armadilha dele, e eu percebi que Deus quer realmente que eu fale sobre esse assunto. Então, eu queria pedir para você, meu irmão, minha irmã, que você prestasse bem atenção. Que você se concentrasse, que você deixasse todas as tuas questões, teus problemas, tudo lá fora. Concentra agora para ouvir o que Deus quer falar. Amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel. Amém? Nós vamos ler no capítulo 2. Abra aí, 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler do 12 ao 17. E depois nós vamos pular, para economizar tempo, para o 22 ao 36, tá bom? Então, primeiro a gente vai ler 1 Samuel 2, 12 a 17. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, mostrando o quanto nós nos importamos com a sua palavra, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de dar-me agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor.
Era, porém, Eli... Vamos pular agora para o 22, tá? Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, a um tempo e com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Hófni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a leitura da Tua palavra, Senhor. O Teu povo ouviu a leitura da Tua santa palavra, da Tua poderosa palavra, Senhor. Agora, Senhor, me usa, Pai, como instrumento Teu, Senhor. Que tudo que eu falar, Senhor, para explicar esse trecho da palavra, Senhor, venha direto do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor faça em mim um instrumento Teu para falar ao Teu povo e também a mim, Senhor. Fala conosco nessa noite, porque o assunto, Senhor, é de suma importância, Senhor. Nos dá ouvidos, Senhor, para ouvir, Pai. Nos ajuda, Pai, que nada distraia a nossa atenção, que nada nos tire do foco, Pai, para que saiamos daqui com essa palavra gravada, firmada no nosso coração, e para que possamos praticá-la, Senhor, cada vez mais a partir de hoje, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, com essa palavra é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar, irmãos? Irmãos, o que eu quero falar com vocês hoje é: você quer formar filhos ou discípulos para serem cidadãos do mundo ou cidadãos do reino?
Hoje nós vamos falar um pouco sobre filhos. E talvez esteja aqui algumas pessoas que não tenham filhos, ou não estão mais na fase, né, que os filhos são pequenos. Mas essa palavra também serve para todo aquele que tem filho espiritual, ou para aquele que quer gerar um filho espiritual, para todo aquele que tem um discípulo, para todo aquele que tem algo para ensinar a outro. Então, essa palavra é para todos nós, e também para nós que somos filhos, né? Mais do que nunca, o Senhor quer levantar uma geração santa, uma geração que o sirva. E mais do que nunca, o diabo quer destruir essa geração. Nós nunca vimos um ataque tão violento aos nossos pequenos. Quer dizer, vimos no tempo também, no tempo que tentaram matar as crianças, né, de Moisés, vimos alguns ataques do inimigo. Mas agora o ataque enfurecido do inimigo não é só contra o corpo das crianças. É contra o caráter, é contra a vida com Deus. O inimigo quer destruir nossos filhos. E nós não podemos permitir. Às vezes a gente abre o Face e vê lá novas mamães, novos papais, postando as roupinhas que compraram para os seus filhos, o bercinho novo, a caminha nova, e aquele cuidado, e aquele carinho, e aquele amor com aquela criança, transformado em bens, em coisas perecíveis. Mas você pediu um filho para Deus, seja ele espiritual, seja ele um filho de sangue. Então a tua responsabilidade vai muito mais do que um simples criar ele com tudo que é bom e melhor. Amém? João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, não brinca, porque o inimigo está ao nosso redor para matar, roubar e destruir nossos filhos e nossa família. E nós vamos ver a história desse homem, Eli, um juiz e sacerdote em Israel, que estava ali no tempo de Juízes, né? Onde a palavra de Deus fala, no último versículo do livro de Juízes, que cada um fazia o que queria. Nós já falamos um pouco em pregações passadas sobre essa situação desse povo nessa época, onde eles estavam seguindo, né, idolatria, seguindo um mover de outros deuses. E nessa época, esse homem era sacerdote e juiz em Israel. Era ele que julgava as causas, era ele quem era responsável, né, pelo culto ao Senhor. E nós vemos que ele também era um pai de família. Ele tinha 2 filhos, Hófni e Finéias, né? Então, era uma família que tinha tudo para dar certo, né? Ele era um sacerdote, era um juiz, tinha uma posição consolidada em Israel, era alguém, né, conhecido em Israel. Ele tinha sensibilidade espiritual, sim, por que não? E quando Samuel, né, veio até ele perguntando se Deus estava falando com ele, né? Por 3 vezes, ele disse, na terceira ele compreendeu que era Deus, né? Deus chamava Samuel, e Samuel ia até o quarto de Eli, pensando que era Eli que estava chamando. E Eli dizia, não fui eu, pode ir dormir. E aí ele ia de novo, o senhor me chamou? Não, pode ir dormir, não é. Aí ele foi de novo. Aí, na terceira vez, Eli compreendeu, é o Senhor que quer falar contigo. Então, quando ele te chamar, diga, eis-me aqui, o teu servo ouve.
Então, ele conseguiu discernir. Ele também tinha dons, ele orou por Ana, e Ana concebeu. E Ana teve Samuel. E ele novamente orou por Ana, e Ana novamente teve outros filhos. Então, esse homem tinha tudo para ser um sucesso, né? E ele tinha seus 2 filhos que também eram sacerdotes. Então, era uma família sacerdotal. Mas nós vemos que os seus filhos eram pessoas profanas, que não se importavam com as coisas de Deus, eram incrédulos, rebeldes. A Bíblia chega a chamar eles de filho de Belial, filhos de Satanás, indicando que a sua forma de agir era inspirada por Satanás. Filhos de Belial, que terrível! Um filho gerado com tanto amor, né? De repente ser chamado dessa forma. Esses jovens desprezavam a adoração a Deus, né? O povo de Israel ia lá adorar, levar a sua oferta diante do Senhor, e eles não respeitavam a gordura que pertencia ao Senhor. Eles tiravam daquilo, a tal ponto de dizer, se vocês não me derem a gordura, eu tiro a força. Metiam o garfo lá, de 3 dentes, como nós lemos, e tiravam a oferta do Senhor, queriam oferta crua, enquanto que no livro de Levíticos, né, a gente vê que a gordura era do Senhor. Então, eles desprezavam a adoração a Deus. Eles eram imorais. Eles se deitavam com as mulheres que estavam à porta do templo. Um deles, pelo menos, a gente sabe que era casado. Então, além de, se o outro não era, então eles fornicavam e adulteravam, né? Porque Finéias era casado. Lá na frente, a gente vai ver o que acontece com a mulher dele quando foi ter o filho, né? Então, eles eram imorais, pecavam. A Bíblia diz que era muito grande o pecado desses jovens. E também a Bíblia diz, no capítulo 2, 24, que eles faziam o povo tropeçar. Por quê? Porque, além do mau exemplo, além de tudo que eles faziam, eles não deixavam o povo adorar a Deus como tinha que ser. Então, eles estavam verdadeiramente sendo agentes do diabo. Em consequência, né, de tudo isso, depois nós vamos ver o que aconteceu com esses homens, né? Provérbios 3, do 11 ao 12 diz assim: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende. Por que será que esse homem, que era para ser um sucesso, né, fracassou? Ele teve um fracasso profissional, porque por conta de tudo que aconteceu, ele era um sacerdote, e lá na frente, pela forma como ele conduziu seus filhos e sua casa, Israel foi à guerra, Israel perdeu a luta, perdeu a batalha, e a arca foi roubada, foi tirada de Israel. A arca simbolizava a presença de Deus, e ela foi levada para os filisteus. Então, ele acabou tendo um fracasso profissional. Ele teve um fracasso familiar. Seus filhos morreram, e Deus ainda disse que nenhum filho dele chegaria à idade adulta, que eles morreriam na flor da idade, e aqueles que sobrassem seria para a tristeza dele. Então ele teve um fracasso familiar, e ele também teve ele ajudou ao fracasso nacional, porque Israel todo sofreu. Por conta disso, morreram 34 mil homens de Israel. E a arca ainda foi roubada.
Meus irmãos, como é sério a forma como conduzimos nosso lar. Como Deus se importa com a forma como conduzimos nossos filhos, nossa família. O desastre que pode ser aí para frente. E hoje, crianças são criadas para trazerem esse desastre nacional sobre o Brasil. Essa nova geração de crianças que estão sendo educadas aí fora no mundo vão ser responsáveis, se não mudarem, por um fracasso nacional. Por que será que esse homem, Eli, fracassou como pai e como sacerdote? E eu quero trazer para vocês alguns erros que ele cometeu e que a gente não pode cometer. Porque nós, a palavra de Deus diz que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido para proclamar as grandezas do nosso Deus. Nós somos o sacerdote, Eli, hoje. Nós somos sacerdote. Então, nós temos a obrigação de criar os nossos filhos espirituais, de orientar aqueles que estão debaixo da nossa liderança, para que as nossas crianças sejam luz em meio às trevas que estão aí fora. O teu filho tem que ser um Samuel desde pequeno. Por isso, presta atenção nos 3 erros que Eli cometeu e que nós não podemos cometer. O primeiro erro que Eli cometeu é que ele não os corrigiu no tempo certo. Olha só, lá no versículo 22 do texto que lemos, diz que era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta e tal. Quando ele resolveu corrigir seus filhos, era tarde. Eles já eram adultos e já mandavam na própria vida. E aí não deu mais tempo. E hoje tem muito pai querendo corrigir filho adulto. E a gente tem que orientar, sim, mas a gente não consegue mais corrigir. Quando eles são adultos, você orienta, mas você não consegue corrigir, tem que partir deles. Agora, de pequeno, tem um ditado, não sei se aqui fala também, que é de pequeno que se torce o pepino. De pequeno você consegue. Esses dias eu estava numa reunião com o pastor Sandoval e com o pastor André, e o pastor André falou uma coisa muito interessante. Ele disse, é muito mais fácil a gente corrigir, colocar no prumo um crente recém-nascido do que um crente já velho de igreja. E é verdade. Porque o crente recém-nascido, ele recebe a instrução. Ele acata a instrução. Ele muda, ele está com fome de Deus, ele confia naquilo que você está falando para ele. E o crente velho já está endurecido, já tem suas convicções, já tem seu modo de ver a vida e não quer se dobrar diante da palavra de Deus. Que nós possamos ser sempre como um crente recém-nascido, no sentido de deixar ser corrigido, de mudar. E que nós possamos aprender a corrigir os nossos filhos. Eu fico abismada de ver essa nova geração de crianças. Sabe, as crianças são os reizinhos dentro do lar. É eles que mandam. A TV deles. Pai e mãe não têm direito a assistir TV. É deles, ficam ali de manhã. Nem deveriam, né? Mas ficam ali direto naquela TV, no celular. O celular da mãe já não fica mais com a mãe, fica com a criança, porque a criança não larga. Olha, minhas netas têm 2 aninhos. O meu filho vai falar comigo no celular e ela fica brigando que ela quer o celular. Ela já, 2, vai fazer 2. Vai fazer. E ela já quer o celular. A minha nora briga e não dá, né?
Mas assim, a gente vê muitos que dão. Pior que isso, a gente vê dentro da igreja. Sabe, que o pai traz o filho, eu imagino, porque eu levava meus filhos pequenos para a igreja, para que eles aprendessem do Senhor. Essa era a minha intenção. Que eles aprendessem do Senhor. Que o Senhor falasse com eles. Então, eles tinham que participar, eles tinham que prestar atenção. E hoje em dia, levam as crianças e entregam o celular na mão. Irmãos, não estou falando nada aqui, tá? Só estou contando coisas que a gente vê por aí. Entrega o celular na mão da criança e deixa a criança. Brinca aí, tipo assim, não me atrapalhe aqui que eu quero participar do culto. E você, não. O teu filho tem que vir para o culto e tem que participar do louvor, se ele estiver aqui embaixo, ele tem que prestar atenção, porque Deus quer falar com ele também. Ele entende. Você pensa que não, mas ele entende. Principalmente hoje que as crianças são muito inteligentes. Sabe, a gente vê criancinha batendo no rosto do pai e o papai dizendo, ai, que engraçadinho, olha só, ele bateu em mim. Um dia um marmanjão falou para mim assim, não posso com meu filho, ele bate no meu rosto, ele é tão esperto. Eu olhei para ele e falei assim, hoje ele bate de leve no teu rosto. Quando ele tiver 18 anos, ele te derruba. Antigamente, o pai corrigia a gente com o olhar. Hoje não tem mais. Filhinho, por que você fez isso, filhinho? Não pode subir no sofá, suja o sofazinho da mamãe. Papai trabalhou e o sofá é caro. Desce! Aí não é lugar de criança, desce! Não vai descer? Não? Correção, castigo. A Bíblia fala que o pai que ama corrige, e corrigir dá trabalho. Corrigir dá trabalho, eles vão lá e sobem de novo, e você tira de novo, e ele sobe de novo, e você dá um tapinha, e ele sobe de novo. Corrigir dá trabalho, mas você tem que corrigir até que ele entenda que ali não pode subir. Até que entenda. Você não pode abrir mão da correção do teu filho, meu irmão, minha irmã. Porque se você não corrigir, lá fora ele vai ser corrigido por policiais, por bazuca. Sabe aquele filhinho que você criou com tanto amor e carinho? Se você não corrigir, lá fora um adulto vai bater na cara dele. E você não vai poder fazer nada. É crianças que vão para a escola. Eu vejo cenas absurdas do que os jovens estão fazendo nas escolas hoje, porque as mães apoiam. Né? A professora fala alguma coisa, a mãe vai lá na escola tirar satisfação com a professora. Não corrigiu no tempo certo. Sabe? Não corrigiu, não ensinou a respeitar adulto. Não ensinou a respeitar. A gente chega na casa das pessoas para conversar, as crianças não deixam mais. Você não consegue ter uma conversa com um adulto, porque as crianças interferem, aí a mãe está falando uma coisa, ele não foi assim não, mãe, a senhora falou de tal jeito. Corrige você, você fica com a maior cara de tacho. Se um filho meu fizesse isso, hoje eu seria presa. Se eu fosse mãe hoje, iam me prender. Porque, ai, que um filho fizesse um negócio desse comigo. Ai! E eu não me arrependo. Não me arrependo. Porque são gentis, são amáveis, são honestos. Amém? Irmão, hoje a mentalidade é dar o melhor. Então, o enxoval é aquela coisa maravilhosa. O berço tem que ser o mais caro. A escolinha tem que ser a melhor. Esses dias eu estava conversando, eles não têm mais anseio, eles não têm mais pelo que lutar. Antigamente, a visão do filho era diferente. Sabe, a visão do filho era, eu vou ter bastante filho que eles vão me ajudar. Quando eu for para a guerra, eles vão me ajudar. Quando eu tiver que ir para o campo capinar,
ajudar, eles vão me ajudar. Eu me criei trabalhando no açougue, no armazém do meu pai. Eu tinha uns 9 anos. Eu subia numa latinha, um negocinho que o pai botava lá, e eu atendia o balcão. Eu criei meus filhos no balcão das minhas lojas. Juan está aí, que trabalhou comigo desde pequenininho. Hoje é o gerente da firma, mas começou de baixo. Não começou de gerente, não. Hoje ele é. E hoje ele tem condições para isso. E mesmo assim eu estou no pé dele. Não cresce. E ele não cresce porque ele sabe como que funciona. Ele é uma bênção. Então, hoje a mentalidade é dar o melhor, é dar tudo. E hoje os pais não querem mais ter filhos. Os jovens não estão mais querendo ter filho, porque filho ficou muito caro. Ter filho ficou inviável. Sabe, porque as festinhas de aniversário não pode faltar. As festinhas não pode faltar. Como que eu vou ter? Então, a pessoa, quando muito, tem um. Quando tem 2, já chora quando descobre que está grávida. E se pensar em ter o terceiro, todo mundo ao redor fica... 3! Meu Deus! Como vai fazer para sustentar? Gente, filho é bênção. A raça humana vai acabar se os jovens não tiverem filhos. Neguinho casou, já quero saber quando é que vai vir o primeiro. Sabe? A nossa raça depende de filhos. Mas filhos se tornou inviável. Para com isso, meu irmão, minha irmã. Não dá tudo, não. Diga não, deixe faltar. Não deixa faltar a comida, né? A roupa, a roupinha limpinha, ajeitadinha. Mas não precisa ter um guarda-roupa. Bom, basta ver guarda-roupa de cachorro hoje em dia, né? Misericórdia. Né? Mas, se o do cachorro é daquele jeito, imagine o do filho, né? Então, meu irmão, minha irmã, corrija teu filho enquanto ele é pequeno, para você não se arrepender depois. Para depois, quando ele crescer, ele não te tacar num asilo. Sabe? Para quando você tiver, que você precisar de alguém. O pastor Sandoval falou uma coisa lá em cima, agora há pouco, que eu achei lindo, né? Ele disse, minha mãe trocou minhas fraldas, né? A gente está comentando sobre isso. Ele falou, ele falou assim, eu aprendi a trocar fralda, trocando fralda da minha mãe. Porque ela ficou velhinha e precisou, e ele trocou. E aí eu falei para ele, e quando tu era pequena, ela trocou as tuas. E a vida é um ciclo, meu irmão, minha irmã. Hoje você é jovem e forte, amanhã você vai precisar do seu filho. E se você não corrigir ele agora, ele te joga num asilo. E nada contra, porque às vezes tem casos que não tem o que fazer, tá? Mas eu estou falando daquele filho que joga e larga e esquece. Então, corrija agora. Ensina ele a te valorizar. Ensina ele que você é importante. Ensina ele que você é autoridade. Ensina ele o que a palavra de Deus fala. O devocional dos grudes de uns dias atrás foi isso. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra. Ensina teu filho a te honrar, para que ele fique velho. Porque senão ele vai morrer no meio do caminho. É sério, meus irmãos. Se ele não morrer fisicamente, ele morre espiritualmente. Irmãos, o inferno é real. O inferno existe. E ontem, nesse congresso, a gente ouviu muito sobre isso e viu muito disso. O inferno existe, ele é real. E eu não creio que você quer que o teu filho vá para lá. Então, ensina teu filho em tempo, enquanto há tempo. Ensina teu discípulo. Não queira agradar, sabe? Não queira que o teu filho... se eu falar alguma coisa, meu filho não vai me amar. Se eu falar alguma coisa, meu discípulo não... é capaz de se afastar. Capaz de... Ensina o que é certo. Ensina o que é certo e deixa com ele. Deixa com Deus. Amém? Então, o primeiro erro desse sacerdote foi, não corrigir no tempo certo.
O segundo erro que esse sacerdote comentou é que ele não os corrigiu com a convicção certa. Ele era conivente. Vamos ver lá no versículo 29 o que diz? Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que te ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Para tu e eles vos engordardes. Sabe o que aconteceu? Nem ele tinha convicção do que era certo. Nem ele honrava as ofertas. Ele comia também das ofertas que seus filhos pegavam. Ele não se importava também com as ofertas do Senhor. Ele não tinha convicção. Sabe por que ele corrigiu seus filhos? Olha o que diz aqui, ó. Era ele já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Quer dizer, ele envelheceu ouvindo isso. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. De todo esse povo eu ouço constantemente. Sabe por quê? Por constrangimento social. Ele corrigiu seus filhos não por convicção, ele foi frouxo. Ele deu uma bronquinha nos seus filhos, mas para calar a consciência. Sabe? Sabe quando o teu filho está aprontando na casa... Eu estou falando teu, mas é só modo de falar, porque eu sei que os nossos filhos são muito bem educados, em nome de Jesus. Mas assim, sabe por quê? Que a criança vai na casa da amiga e começa a subir, e aí a mãe, por constrangimento, fala assim: filhinho, desce do sofá da tia, não pode. Foi isso que ele fez. Ele ficou constrangido com o que as pessoas estavam falando para ele, porque todo dia chegava a queixa. Teu filho está aprontando, teu filho está aprontando, teu filho está aprontando. Então, ele foi lá e corrigiu, tipo um cala a boca para todo mundo, tipo eu fiz minha parte. Sabe aquela coisa? Eu fiz minha parte, eu já falei. Não. Se ele tivesse convicção do que era a oferta do Senhor, né? Ele não falou com a convicção certa. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, se você entra nessa casa e você não tem convicção de quem é Deus, do quanto Ele é santo, 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 e do quanto a presença dEle é santa, é santa. Meu irmão, basta Deus fazer e tu morre. Basta Deus fazer e tu vai. Com Deus não se brinca. Se você entra nessa porta e você não tem convicção, teu filho está vendo. Teu filho está vendo. Olha o que diz em 1 Samuel 3,18. Eu vou ler para você, depois você lê em casa, para não perdermos tempo, tá? Então, Samuel foi e contou tudo que Deus tinha falado para ele no sonho, né? Que Deus ia, né, castigar, tomar atitudes com relação à vida de Eli e seus filhos. Ele disse assim, e disse no 18, então Samuel lhe referiu tudo e nada encobriu. Quer dizer, Samuel alertou ele. E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. É Deus mesmo que está falando que eu estou errado. É Deus mesmo que está falando, o que eu vou fazer? Vou pagar o preço, né? Ele, em nenhum momento, ele se arrependeu, em nenhum momento ele pediu misericórdia para o Senhor, em nenhum momento ele mudou o rumo da sua vida, em nenhum momento a gente vê ele,
se voltando para o Senhor, pedindo misericórdia, orando, clamando para que Deus mudasse a vida daqueles filhos. E para que Deus mudasse ele também. Faça o que bem lhe aprouver. Será que é esse o coração que a gente vem para a casa do Senhor? O Senhor fala nesse altar, na boca do pastor André, na boca do pastor Sandoval, na boca de quem estiver aqui na frente, e você volta, foi o Senhor, mas faça o que Ele quiser. Você sai lá para fora e continua a tua vida do mesmo jeito? Meu irmão, o que teu filho ver que você valoriza, ele vai valorizar. Certo? O que ele vê que você valoriza, ele vai valorizar. Se você não valoriza a palavra de Deus, ele também não vai valorizar. Se você não valoriza a igreja de Deus, a comunhão dos santos, ele também não vai valorizar. Se você não valoriza, sabe, a tua família, ele também não vai valorizar dele quando ele tiver uma. O que ele vê você dando valor, ele vai dar valor também. Ele está aprendendo contigo, você é o discipulador dele. Teu filho precisa te ver lendo a Bíblia. Teu filho precisa ver que você ama a palavra de Deus. Teu filho precisa ver que você tem fome de Deus. Teu discípulo precisa ver que você tem fome de Deus. Teu filho e teu discípulo precisam ver você orando, buscando a Deus. Teu filho e teu discípulo precisam ver que você ama a igreja do Senhor. Ah, mas eu amo a igreja do Senhor. Ama, mas não se envolve. Ama, mas vem quando quer. Ama, mas não ora pelos irmãos. Ama, mas não dobra o joelho para interceder para esse louvor ser a bênção que foi hoje. Ama, mas não faz parte. Ama, mas vem como quem vai para um clube social. Ama, mas não quer mudar de vida e o teu pecado prejudica a igreja inteira. Ama de boca. Graças a Deus nós temos um povo que ama o Senhor, que ama a palavra, que ama a Deus. O que for importante para você vai ser importante para o teu filho. Eu tenho certeza. Ele pode até passar por algumas fases da vida que enfraquece e tal, mas o temor de Deus vai estar lá, guardadinho no seu coração. E na hora certa o Senhor vai trazer ele para o prumo de novo, porque ele é do Senhor, porque tu é do Senhor. Tu é sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusivo do Senhor, tu ama o Senhor, então teu filho, mesmo quando for velho, não vai se desviar. Ele pode até dar umas rateadas, mas o Senhor vai te trazer ele de volta. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que a gente tem que ser o exemplo para os nossos filhos. O terceiro ponto é que Eli não os corrigiu. Além dele não ter convicção do que ele cria, porque ele não tinha o temor do Senhor no coração. Olha só. O Senhor alertou Elias através do povo. O povo ficava dizendo, teus filhos estão errando, teus filhos estão errando, teus filhos estão errando. O Senhor alertou Elias através do profeta Samuel. Samuel foi lá e a Bíblia diz, nós acabamos de ler, que ele não escondeu nada do que Deus falou. E Deus alertou Elias através de um profeta, que nós lemos também, que está lá do 28 ao 29. O profeta foi lá e disse, olha, eu vou destruir tua casa. Por que você faz isso? E Elias não teve temor do Senhor. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz a palavra do Senhor. A pessoa sábia,
a pessoa vencedora, a pessoa que vai alcançar o propósito, a pessoa que vai poder falar como Paulo, completei a carreira e guardei a fé. É a pessoa que tem o temor do Senhor no coração. Vocês precisam, eu preciso conhecer quem é Deus. Nós precisamos conhecer um Deus pessoal, não um Deus que eu ouço falar, não um Deus que eu leio a sua palavra, mas um Deus de experiência, um Deus de ter vida com Deus. Sabe, você precisa ter vida com Deus, você precisa ter experiências com Deus, você precisa buscar, Senhor, derrama do teu Espírito sobre a minha vida. E sabe como você vai conseguir se aproximar de Deus? Sabe como você vai conseguir ter vida com Deus, ver Deus agindo? Quando você for obediente. Enquanto você não obedecer a tua palavra de Deus, enquanto você quiser agir com as tuas forças, enquanto você não respeitar o que Deus está mandando na palavra dele, a tua vida fica um caos. A tua vida não melhora. A tua vida não prospera. Se você não for obediente, vai acontecer o que aconteceu com Eli. Um fracasso social, um fracasso familiar, um fracasso profissional. Deus, às vezes, ele é longânimo, sabe? Ele tem paciência. Ele te fala uma vez, através do profeta. Ele te fala outra vez, através do Samuel. Ele te fala outra vez, através do povo, do irmão que te corrige, que fala. Deus é longânimo. Ele vai deixando para ver se você se volta para Ele, para ver se você entende que Ele é santo, santo, santo. Para ver se você entende quem Ele é. O Deus Todo-Poderoso. O Deus onipotente, que pode todas as coisas, que te formou no ventre da sua mãe, que gerou você lá, e que acompanhou você quando você não tinha forma. É o Deus Todo-Poderoso. E Deus vai dando tempo para você conhecer esse Deus. Mas um dia você cresce, endurece, e aí Deus tem que fazer algo. Então, às vezes hoje em dia, tem muitos pregadores aí por fora, pregando só a graça. Só graça, só graça, graça. Não, tudo é graça, Deus perdoa, pode fazer a tua vida, que tudo é graça, tudo é graça. Mas Deus é santo, santo, santo. Ele não compactua com o erro, meu irmão, minha irmã. Ele não compactua com o erro. Ele não pode com o pecado. Ele não pode negar Ele mesmo. Embora Ele te ame muito e doa muito no coração dEle, quando a gente não está nos caminhos certos, Ele é santo, 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 e Ele não nega a si mesmo. Amém? Então, que a gente possa buscar no Senhor esse temor no nosso coração. Que a gente possa ser obediente à palavra, que a gente possa crescer. Amém? Na verdade, ele era um desleixado espiritual, um acomodado, o que chamaríamos hoje de um crente meia-boca. Conhecia a palavra, conhecia os feitos de Deus, mas não levava a sério nem seu ministério, nem sua vida com Deus. Por não corrigir seus filhos, nós vemos que seus filhos morreram, sua geração morreu cedo, a arca foi tomada, Israel foi vencido e, como disse a nora dele, quando morreu seu filho, por ocasião da morte, de Ofni e Finéias, ela diz, Icabode, foi-se a glória de Israel. Que nós não deixemos que isso aconteça no nosso lar e com a nossa família. Homens, vocês são sacerdotes nos lares. Vocês têm obrigação de fazer culto doméstico com os filhos, de ler a palavra com os filhos, de orientar os filhos, mas mais do que isso, de dar exemplo.
Deus vai cobrar isso do homem. Nós estávamos escutando ontem, quando Deus colocou Adão no paraíso, ele disse para Adão guardar o paraíso. A função do homem é guardar a sua família. É guardar o seu lar, a terra onde você habita. Sabe? Crescer e multiplicar, né? Tudo isso é muito bom, mas guardar. Isso é função tua, homem. E você, mulher? Você é ajudadora, então você tem que estar junto com ele, guardando também. Amém? Irmãos, que os nossos filhos cresçam para a glória do Senhor. Que as nossas crianças, que os nossos filhos espirituais gerem filhos para a glória de Deus. Que os nossos filhos lá fora possam ser luz, porque foram bem ensinados aqui dentro. Que eles possam ganhar os coleguinhas lá na escola, porque aprenderam a palavra aqui dentro. Que os coleguinhas possam ver o respeito deles com vocês, porque aprenderam no lar. A função de educar nossos filhos espirituais, nossos filhos físicos, é nossa. Não espere que a escola eduque, porque a escola hoje em dia está deseducando. Basta a Noemi aí que conta cada história terrível. Não espere que o pastor vai ensinar teu filho. É você, dando exemplo e obedecendo. E tendo temor de Deus no coração. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé. Que eu quero orar pelas famílias aqui. Eu quero orar por você que tem um desejo no coração que queima de vontade de ter filhos espirituais. Eu falo com Deus, estava comentando com o pastor Sandoval, eu tenho uma coisa aqui dentro, eu quero ver as pessoas se convertendo. E às vezes eu penso que o que eu faço não dá fruto, aí Deus vai lá e me mostra uma coisinha que eu plantei, que tal, por misericórdia dele. Eu sei que tem gente aqui dentro que o coração queima de vontade de ganhar filhos espirituais. Eu sei que o teu coração arde com vontade de pregar o evangelho e fazer gerar vida em outra vida. Eu sei que tem mães aqui que querem que seus filhos sejam para a glória de Deus, pais. Que seus filhos cresçam e se tornem homens de Deus. E eu quero orar por você, para que você seja esse homem de Deus, essa mulher de Deus, referencial de Deus na vida deles. Para que Deus gere vida na vida de vocês, para que vocês gerem outras vidas. Amém? Coloca a mão no teu coração aí. Você que é jovem também, você vai crescer, um dia você vai ter família, mas você já pode ter filhos espirituais. Você já pode pregar o evangelho. Ou que você também, jovem, se levante para ser um servo de Deus. Que você busque o teu chamado, o que Deus te chamou para fazer. Ele não te chamou para ficar nesse banco, Ele te chamou para você fazer algo para Ele. Oh, pais, cuidem dos seus filhos, vejam qual é o chamado deles, ajudem eles em oração a descobrir o seu chamado. Coloquem na mente deles que eles nasceram para servir o Rei. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Pai. Ó Deus maravilhoso, Pai grandioso, como é bom te chamar de Pai. Como é bom saber que o Senhor nos adotou em Cristo e que hoje somos teus filhos, Pai. Ó Deus, eis aqui, Senhor, pessoas, Pai, que querem te servir melhor, que querem te adorar, que querem ter temor do Senhor no coração, que querem gerar filhos para a glória do teu nome, que querem criar filhos para a glória do teu nome. Pai, que essa palavra fique selada nesses corações, que tudo que eles forem fazer daqui para frente, Senhor, eles se lembrem que eles têm que ser referencial de Deus, que eles têm que mudar, Senhor, naquilo que não te agrada, e que eles têm que crescer naquilo que te agrada, Senhor.
Por isso, Pai, toca na vida dos meus irmãos, Pai. Enche eles da tua presença. Querido Espírito Santo, revela aquilo em que não temos sido um bom referencial, aquilo que temos feito e que não tem te agradado, Senhor. Faz de nós pais melhores, Senhor. Nos ajuda, Pai, com pequenas mudanças no nosso dia a dia, Senhor. Porque não conseguimos fazer tudo de vez, mas nos ensina, Pai, dia após dia, Senhor, dia após dia, Pai, com pequenas mudanças dentro da nossa vida, do nosso lar, Pai. Abençoa, meus irmãos, que eles saiam daqui com essa unção, Pai. Unção para ser pai, mãe, que cria filhos para a glória do teu nome, que não cria filhos para esse mundo, Pai, para serem pessoas corrompidas lá fora, Pai, pessoas adaptadas ao sistema, Pai, mas que cria filhos para o teu reino, para a glória do teu nome, Senhor. Eu declaro a bênção sobre os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.